Olá, boa noite a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Sim, legal. Então, como já foi apresentado, meu nome é Pedro Ferreira Nunes, sou professor da Educação Básica aqui no Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência, no município de Lajeado, do Tocantins, e sou mestrando do mestrado profissional Filosofia pela UFT, né? Estou em fase de desenvolvimento do projeto ainda, ao contrário do colega que apresentou anteriormente, né? Agora que eu estou começando a desenvolver a prática mesmo na sala de aula. Tá? Então, eu vou iniciar falando um pouco o que me motivou escolher essa temática, esse problema para desenvolver no colégio estadual. Primeiro, a minha experiência na docência é bem recente, só falando um pouco, né? Eu me formei na UFT na graduação em 2019, e em 2020 eu comecei, então, na sala de aula aqui no município de Lajeado, que é onde eu moro mesmo. E aí, logo, com poucas semanas de aula, veio a pandemia e a gente foi para as aulas. Não, inicialmente não teve nada, né? E aí só depois de um tempo que a gente retornou com as aulas remotas, na verdade. E aí foi um desafio muito grande fazer o ensino de filosofia nesse contexto de aulas remotas, né? O ensino de filosofia que, pelo menos na minha perspectiva, tem muito essa necessidade do contato, do diálogo, né, da troca ali na sala de aula, e aí a gente foi para essa realidade que foi bastante desafiadora, e aí no início em 2021 a gente começou a voltar aos poucos à presencialidade, e aí a partir de 2022 100% presencial. E o que a gente observou nesse retorno à presencialidade foi essas questões que também o colega que me antecedeu falou, né, que as questões socioemocionais, né, que não é uma realidade só aqui onde eu vivo, mas também de vários lugares. A gente viu pesquisa apontando para a questão do aumento da ansiedade dos estudantes, da questão da violência, e além desse contexto do espaço escolar no geral, né, o contexto político geral do nosso país aí desses últimos anos sobre o governo Bolsonaro e a nível global também com Trump, Putin e outros tantos. Então isso me motivou a trabalhar a temática dos direitos humanos. E aí a questão que me veio na cabeça foi essa, né, o desafio de como a filosofia, como o ensino de filosofia pode contribuir para promover os direitos humanos, né? Porque não é nada inventado. Quando a gente analisa, por exemplo, a gente tem diversos documentos que falam da importância e pontuam a necessidade de desenvolver essa temática na escola, na sala de aula, mas a gente vê que isso não é desenvolvido muito, né? Então, eu cito aqui o Plano Nacional dos Direitos Humanos, o PNDH3, e o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? Então, são documentos norteadores que eu utilizo nessa pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, em torno da temática dos direitos humanos. E aí, nesse sentido, o grande desafio é esse, né? Como falar em direitos humanos numa sociedade que majoritariamente, sobretudo na nossa cultura brasileira, vê os direitos humanos como algo supérfluo, né? Ou então os defensores dos direitos humanos como defensores de bandido. E isso é muitas vezes reproduzido na sala de aula, reproduzido pelos nossos estudantes, né? Então, como falar em direitos humanos nesse contexto? E o Plano Nacional de Direitos Humanos, ele enfatiza a necessidade da gente desenvolver a educação em direitos humanos, sobretudo em comunidades mais vulneráveis, né? E aqui a cidade onde eu vivo,
o Lajeado é uma cidade que ela majoritariamente formada por pessoas atingidas por barragem. Aqui, lá no início dos anos 2000, foi construída uma usina hidrelétrica chamada Luiz Eduardo Magalhães, que é uma grande usina hidrelétrica aqui, que atingiu a região e afetou várias famílias que tiveram que deixar seus territórios, né, para poder porque foi impactado pela construção dessa obra. E nós também ficamos localizados numa área de proteção ambiental, que é a APA Serra do Lajeado, né? Então, é um contexto bastante desafiador para a gente desenvolver a questão dos direitos humanos, né? Já que essas pessoas, muitas vezes, são vítimas de diversas violações, né? Aqui a gente também está bem próximo de algumas aldeias indígenas do povo xerente, que a gente fica a 20 quilômetros de Tocantins, onde tem as aldeias xerentes, ficamos à margem do rio Tocantins, né? E aí tudo isso tem me motivado a trabalhar a questão dos direitos humanos. A gente tem pautado a nossa discussão, sobretudo, além dos documentos, Constituição Federal, que tem lá a questão dos direitos fundamentais, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Plano Nacional, do ponto de vista filosófico, a gente tem trazido a discussão um pouco para o Marcuse, tá? É quem nos fundamenta filosoficamente, sobretudo a questão da racionalidade tecnológica, né? Então, a gente tem utilizado o Marcuse para nos ajudar a compreender esse contexto, né? Como fica a questão dos direitos humanos numa realidade em que a gente percebe que a racionalidade humana tem sido substituída por uma racionalidade tecnológica, né? Então, a humanidade, né, a gente parece estar caminhando cada vez mais por um domínio aí da tecnologia e os valores humanos têm sido deixados de lado. Então, quando a gente analisa as próprias mudanças no âmbito educacional, e aí o professor falou antes do componente curricular de projeto de vida, a gente tem essa questão muito fortemente, né? Aqui, pelo menos o projeto de vida, ele é direcionado muito para uma questão instrumental, né? De direcionar, preparar para o mercado de trabalho. Esse é o foco, certo? Sem nenhuma reflexão, sem nenhuma problematização, né? Para que mercado de trabalho, quais as condições desse mercado de trabalho e a formação para a cidadania, onde fica, né? E aí a gente percebe, por exemplo, aqui a gente tem 3 horas aulas de projeto de vida e filosofia, uma hora aula semanal falando, né? E, inclusive, foi retirado a filosofia da terceira série, né? Nesse novo arranjo. Hoje, aqui, a gente tem filosofia apenas na primeira e na segunda série. E aí, nesse contexto que a gente tem tentado, né, trabalhar o ensino de filosofia, falando da importância dos direitos humanos, né? Um contexto em que a gente percebe cada vez mais o espaço escolar reproduzindo, né, a violação de direitos humanos que a gente vê na sociedade. Isso tem sido cada vez mais reproduzido no ambiente escolar, né? Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva. O Marcuse, ali, a gente utiliza a obra, a ideologia da sociedade industrial, né, que foi feito em outro contexto, mas a gente acredita que diz muito sobre esse contexto que a gente está vivendo. Ele fez essa obra para as sociedades mais desenvolvidas, ele inclusive ressalta isso, mas mesmo que a gente more no interior, a gente percebe essa relação, né? Percebe como essa racionalidade tecnológica é trabalhada, sobretudo quando Marcuse fala ali numa introjeção de valores, como você vai introjetando no indivíduo determinados valores. Inclusive, isso é bem interessante, né? Porque dos discursos do novo ensino médio, da reforma do novo ensino médio, é que o jovem teria liberdade para escolher o seu itinerário formativo. Mas como você vai falar em liberdade,
nesse contexto de introjeção de valores, né, de imposição de algumas de algumas ideias, né? Então essa escolha acaba sendo condicionada, né? E como ficam os direitos humanos nesse contexto, né? Então a minha fala é bem breve. Eu estou ainda desenvolvendo o texto, ainda escrevendo. Além do Marcuse, eu utilizo também do próprio Marcuse a ideia de pedagogia radical, a necessidade de uma pedagogia radical para restaurar a crítica, certo? E a partir dessa restauração da crítica, a gente vislumbrar mudanças qualitativas na sociedade. A análise do Marcuse que a gente faz é que esse ataque às humanidades, no geral, ele tem esse objetivo mesmo de você de tirar o pensamento crítico, né, de não ter pensamento crítico na escola. E se você não tem pensamento crítico, você não tem possibilidade de mudanças qualitativas, você não tem debate, você não tem reflexão, né? Você não tem o conflito necessário para a democracia, né? Não aquele conflito de inimigo contra inimigo, né? Mas o conflito necessário para que a gente possa ter perspectivas de mudanças. E na sala de aula a gente tem trabalhado nesse movimento, né, da pedagogia radical, que qual é a ideia? É você utilizar diferentes metodologias para estimular o pensamento crítico, certo? E uma dessas metodologias que a gente utiliza é a da perspectiva freiriana, que ao invés da gente levar respostas para o estudante, a gente faz provocações, né, levanta questionamentos, também faz com que eles levantem esses questionamentos para poder a gente estimular o pensamento crítico, né? Inclusive, uma das atividades que a gente já desenvolveu, uma das atividades práticas, foi isso, né? Num primeiro momento, eu fiz o seguinte questionamento: eu propus para que eles respondessem a questão o que é direitos humanos. E o que a gente percebe é que a maioria não sabe o que são direitos humanos, né? Então, eu pedi para que eles escrevessem isso e ilustrassem, né? E o que a gente percebe é que não há ainda um entendimento por parte deles do que é direitos humanos. E aí, num segundo momento, eu entro com textos, né, textos conceituais, como, por exemplo, um texto que eu utilizei foi do Fábio Conder Comparato, que é Fundamentos dos Direitos Humanos, para entender a história dos direitos humanos, como ele foi fundamentado, né, trabalhar conceitualmente. E aí, num segundo momento, eu pedi para que eles levantassem, fizessem questões sobre a temática dos direitos humanos, a partir daquilo que a gente discutiu, a partir da fundamentação teórica, eu pedi para que eles levantassem esses questionamentos. E aí, a partir desses questionamentos, ao invés de eu responder, eu promovi um debate em que um estudante fazia um questionamento e eu, então, e aí, o que vocês têm a responder sobre essa questão? E aí isso foi bem bacana, que a gente teve um debate bastante profícuo a partir desses questionamentos que eles levantaram, a partir das discussões, e eles mesmos buscaram responder, e depois eu fui só aprofundando e fechando. Então, é um pouco essa linha do que eu estou fazendo, né, trabalhando conceitualmente a temática dos direitos humanos, levando eles a analisar a prática, né, a realidade que eles estão inseridos, voltando para discutir, né, e a partir daí voltando para a prática novamente, e a ideia de produto final é a produção de uma cartilha sobre direitos humanos, feito por eles mesmos, né, e eles mesmos vão fazer a ilustração e todo o trabalho nesse sentido. Tá bem, não sei se fez algum sentido o que eu falei, mas é isso, tá? Eu acho que eu utilizei bem pouco do tempo, não sei, mas eu estou aberto para questionamentos, para mais esclarecimentos, só mesmo salientando que ainda não está concluído, né? Que a gente está ainda em fase de desenvolvimento,
a parte prática, sobretudo, né, a intervenção na escola está ainda em desenvolvimento. Tá bem? É isso. Obrigado, boa noite. Acho que também passamos para comentários, né, Helena? Podemos ir passando direto? Você quer falar? De novo, está aberto para todo mundo, tá, gente? Eu vou começar porque estou nesse papel, mas eu acho, Pedro, muito legal, assim, acho importante o seu trabalho, interessante. Só, a Lajeado é região de cerrado ou já é mata, floresta? Cerrado. É É cerrado? cerrado. Isso. Não, Aqui a legal. gente fica a 50 quilômetros de Palmas, né? É bem Ah, tá, é próximo da perto de capital. Palmas. Eu cheguei aí em Palmas uma vez, faz tempo. Eu sou do tempo que Tocantins ainda era parte de Goiás, então era centro-oeste, né, na época. Por isso que eu confundo ainda. Mas eu estava vendo do sertão, lá de Triunfo até aí, estava olhando aqui, tem 1.500 quilômetros. É impressionante como o Brasil é grande, né? E como que muda, né? Da Caatinga para o Cerrado, e depois tem a parte de mata e os rios, esses rios enormes, né? Eu acho impressionante essa geografia brasileira. Eu estou falando disso também porque você falou em direitos humanos, eu fiquei pensando nessa coisa dos terranos, dos direitos terranos, digamos assim, dessa questão. Você falou que são pessoas que foram deslocadas por represas, né, por barragens, né? Então elas sofreram uma ação da sociedade industrial, assim, né? Uma ação contundente assim na vida delas, né? Porque muda a geografia do lugar, o rio, né? E a vida do rio e a vida delas, né? Que são deslocadas para outros lugares, né? Eu nem tenho noção do como que é isso no dia a dia, assim, mas eu acho que é interessante essa associação com Marcuse, porque mesmo que a vida talvez no interior seja mais, tenha outros elementos para além da coisa da sociedade industrial, além de toda a tecnologia que chega na gente em todo lugar hoje em dia, tem essa questão dessa força da grande empresa de energia, né, que faz uns deslocamentos de grande escala, assim, né? E nessa região norte isso é fundamental hoje em dia por conta dessa questão da terra, né? Que eu fiquei pensando isso, você falando de direitos humanos, que eu acho fundamental, importante, mas eu entendo que os alunos talvez tenham certa dificuldade para entender, porque é isso, a gente vive num ambiente em que o discurso político sobre isso está muito contaminado com essas ideias totalmente unilaterais, assim, né, de falar que é defesa de bandido, não sei o quê, quer dizer, e provocar um mal-entendido gigante, né, um desentendimento, uma falta de entendimento sobre o que é o significado de direitos humanos, né? Mas eu tenho a impressão assim que essas comunidades podem viver também essa coisa do direito terrano, se eu não estou inventando a expressão, mas essa ideia, porque o Marcuse fala de eros e civilização, né? Eu estou pensando que é fundamental, né? Pensar como que a gente se torna máquina nessa civilização da máquina, da sociedade industrial, a gente mesmo acaba se tornando um instrumento, né? Uma ferramenta, mas e portanto tem essa disputa do eros, do desejo, né? Com essa maquinização que a gente sofre, né, por parte da sociedade industrial, assim, né? Mas você falando daí me fez pensar nessa questão, além de Eros, tem Gaia também, tem a Terra, tem o Rio, entende? Eu fiquei pensando, e o Rio, não tem direitos? Será que a vida do Rio, né, não é uma vida a se considerar como necessária para a própria vida humana e os direitos humanos poderem existir? Eu fiquei pensando um pouco nisso por conta, assim, parece que poderia ter talvez uma possibilidade de você até ampliar um pouco a discussão buscando esses elementos da questão da terra, da intervenção da sociedade industrial no rio, né, no relevo, na geografia do lugar, assim, e que muda a relação desses povos e dos povos indígenas aí, imagino, com a própria natureza, né? A natureza se vê bloqueada, instrumentalizada, vira um recurso, assim, né? Então, acho que assim, isso seria mais uma ideia de uma sugestão para você pensar, se achar que faz sentido,
de incluir um pouco esses temas, talvez, nessa discussão, porque também são temas muito atuais, nesse sentido, né, de pensar qual o destino do planeta em termos ecológicos, e a importância que essa região norte da Amazônia, né, e do Brasil tem, da América do Sul, tem para essa questão em nível mundial mesmo. Assim. Então, isso talvez pode ser uma dimensão que você pode explorar, e me parece que poderia enriquecer. Assim. Sobre os direitos humanos, eu lembro assim que, por exemplo, o Marcuse se filia à tradição marxista, né? E na tradição marxista tem uma crítica, ou várias críticas importantes quanto aos direitos humanos, né? O próprio Marx diz que é uma espécie de elemento da ideologia liberal, e que, portanto, a enunciação dos direitos humanos, na época dele lá na Revolução Francesa, não era suficiente para mudar as estruturas de classe, as estruturas de produção da sociedade. Então, ele virava um discurso ideológico, mas de igualdade de todos, mas que não realizava essa igualdade na prática, né? Então ele falava, o discurso dos direitos humanos em si ele é insuficiente, né? Ele pode ser até enganador porque ele é usado como uma justificativa daquela sociedade que mantém as estruturas de desigualdade. Então não sei o quanto que o Marcuse chega a tocar nesse ponto ou considerar isso, mas como ele vem da tradição marxista, eu acho que isso está no horizonte do pensamento dele. Então, talvez isso seja um elemento para você mesmo pensar como discutir isso com os alunos e pensar se o que eles falam sobre os direitos humanos, de alguma maneira, não reflete também essa certa desconexão, digamos, entre o discurso e as condições materiais, né? Não sei, é uma sugestão para pensar também, assim. Eu gosto muito do Marcuse, assim, eu até queria ler mais, eu li pouco, li algumas coisas, eu li o Ideologia da Sociedade Industrial novinho, assim, quando eu fazia graduação, foi um impacto grande, assim, e algumas outras coisas. Então, eu acho que é um autor muito rico, e você deve talvez conhecer, mas tem o Silvio Carneiro aqui da UFABC, de São Paulo, que estuda Marcuse bastante, ele tem um grupo, talvez você tenha contato, não sei, mas vale a pena procurar, se for o caso. E um pouco... O que eu penso também como sugestão é isso, eu acho tanto quando você quanto o Noz e Cássio falaram, quando falam da discussão com os alunos, vocês falam um pouco de promover, escutá-los, né, colocar questões, provocações, e ver o que eles respondem, colocar essas respostas talvez para trabalhar, para pensar juntos, né? Eu acho que esse elemento ele pode ser mais elaborado nesse sentido de você pensar as várias ações que você está promovendo quando você fala com o professor, né? Então, eu tenho como referência muito essa importância da pergunta, que às vezes a gente pergunta, mas é importante que os alunos também perguntem, que eles tenham direito a elaborar as próprias perguntas, as próprias questões, né? Que isso é uma maneira deles se colocarem como alguém que está questionando, que está problematizando, né? Que está nesse movimento de problematização. E que isso, digamos, é uma maneira, eu acho, da gente elaborando essa nossa prática como professor com eles, falar, eu estou aqui dialogando com eles, mas não estou só batendo papo. Eu estou fazendo um processo que tem perguntas, tem questões, tem conceitos, tem verificações, tem dúvidas, né? Tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente consegue descobrir. Então, né, tem lógica, tem raciocínios, tem argumentos, e etc, etc. Então, acho que se a gente for esmiuçando isso, a gente torna a nossa prática mais qualificada, assim, de certa forma. Ficou uma sugestão também, mas eu acho que é isso. Me admira, assim, acho que o trabalho seu que você relatou me pareceu bem interessante, importante, e já aberto esse diálogo com os alunos, né? Então, é uma sugestão para aprimorar, digamos, um pouco essa ideia. Eu acho que era isso agora que me ocorre. Eu até tenho que pegar uma água aqui que minha boca pigarreando um pouquinho. Mas se você quiser comentar, ou se mais alguém quiser comentar, vou só pegar uma água enquanto isso. Rapidinho. Beleza. Gostaria de parabenizar o colega, né? É importante, né? A gente dar essa força também. Passei uns bocados também aí, e no final dá certo, sim, né?
Interessante também, você falando dos direitos humanos, em um dos projetos que eu trabalhei, que é da pesquisa ao debate filosófico, um ponto de referência era tratar temas justamente voltados para os direitos humanos. E das pesquisas feitas por um grupo de alunos, e já entrando naquilo que o professor fala sobre a questão da gente colocar o aluno para perguntar, para problematizar, nesse projeto que eu trabalhei, o segundo da pesquisa, foi justamente sobre os direitos humanos. E um grupo me chamou a atenção, né, porque eles trabalharam sobre o sistema prisional, que também é algo que a gente, no nosso cotidiano, acha que, né, não tem... falta estrutura nos presídios brasileiros, o próprio sistema brasileiro, ele é mal compreendido, né? E o resultado foi, assim, surpreendente, né? Quando eu fiz uma roda de conversa com os alunos, que eles trouxeram esse resultado da pesquisa, me chamou muita atenção sobre justamente sobre o sistema prisional. Inclusive, o aluno, depois ele fez um depoimento dizendo, assim, que tinha uma outra visão do que era o sistema prisional, né, no Brasil. Então, isso é interessante. E outra coisa, o Prof. Filo tem nos ajudado bastante em nossas pesquisas, rever essa prática, trabalhar a filosofia, trazer com que esses alunos pensem, está sendo muito importante para a gente. Então, o Prof. Filo tem ajudado bastante os professores do ensino médio no Brasil, né? Espero que amplie esse projeto para outras regiões, né, carente, porque é muito importante o trabalho do Prof. Filo. Valeu, obrigado. Só agradecer mesmo aí o comentário dos colegas, as sugestões aí dos colegas professores, certamente vão contribuir para o desenvolvimento da minha pesquisa. Eu também acho assim, desde que eu me inserir nesse programa, tem sido muito produtivo, porque a gente está sempre com esse olhar de pesquisador na escola, né? Sempre tentando, de algum jeito, entender qual o melhor caminho, o que dá certo, o que funciona, o que não funciona, e fazendo mesmo esse processo de resistência a todo um contexto que a gente vê na nossa sociedade, que eu acho fundamental. E, assim, a gente vê como essa questão aqui nessa região é bastante interessante, né? Porque uma obra desse tamanho impacta muito a vida, né? Impacta muito a vida das pessoas. O rio é fonte de subsistência para muitas pessoas, né? Não só a questão da pesca, mas também, antigamente, existia as vazantes, que era uma área de plantação, né? Que hoje não existe mais. E essa apropriação cada vez mais do capital a essa área, né? O lago está sendo transformado num empreendimento comercial. Então, as pessoas estão fechando, as pessoas já não têm mais acesso ao rio, né? Estão fechando para fazer empreendimento turístico que algumas pessoas vão ter acesso e outras não, né? E isso causou e causa, inclusive, o abandono das pessoas aqui, né? Porque não tem como subsistir, né? Não tem como sobreviver numa realidade que antes elas dependiam da pesca, hoje já não tem mais pesca, né? Não tem mais como. Hoje já não tem mais agricultura de pequeno porte, não tem mais essa plantação, isso, né? Então, tem que se deslocar para os grandes centros. E o interessante é que as pessoas não percebem isso como violação dos direitos humanos, né? Então, elas só ligam, e aí o professor Nose Cássio trouxe bem interessante essa questão da visão sobre o sistema prisional, elas só ligam direitos humanos a esse aspecto, né? A defesa do bandido, né? Falou em direitos humanos, está falando nisso, né? Não compreende que no seu dia a dia ele está sendo violado, né, por políticas como essa de liberação de licenças ambientais para a exploração, né, de regiões como
como essa. E aí, assim, eu tenho buscado, eu tenho consciência dessa crítica que o Marx faz, né, aos direitos humanos, sobretudo o Fábio Conner Comparato, ele tem um texto bacana que ele vai falar, né, que os direitos humanos, é interessante que ele surge num contexto e ele vai se desenvolver no contexto de contradição, né? Sempre na contradição, porque ele reconhece direitos, mas esses direitos não são garantidos na prática, né? Então, você tem o reconhecimento dos direitos humanos, mas cada vez mais o Estado vai se eximindo de suas responsabilidades, né? A gente vai para um Estado liberal, que é o Estado mínimo, né? E aí ali você chega num contexto que você vai ter os Estados totalitários, né? Então que os direitos humanos então são totalmente deixados de lado, né? Então eu tenho lido assim autores que falam dessa questão, né, da gente tomar cuidado, né, para os direitos humanos não virar uma falácia, né, virar uma espécie de discurso vazio. Tem lá no papel, mas na prática ele não existe, né? Você tem lá o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, mas na prática, né? Então, é bem o discurso liberal hipócrita, né, sobre a questão da liberdade. Você é livre para fazer suas escolhas, mas que liberdade é essa se você não tem condições, né? Se não dá condições. Então, a gente tem um pouco ido nesse sentido aí. Eu acho super importante. Pode comentar mais um pouquinho, né, Helena? Pode? Legal você falar nisso, Pedro, porque eu acho uma percepção importante, né, de pensar isso, o que significa os direitos humanos, mas é isso, ao mesmo tempo ver que alguma importância eles têm e que é importante tratar deles, porque esse discurso, por exemplo, o discurso da extrema-direita no Brasil, recentemente, foi, inclusive, de negar os próprios direitos em geral, né? Lá, ou você tem direito ou você tem emprego, era uma frase que foi falada, né, no meio político, assim, né? Então, é isso. Será que a gente vai para uma sociedade que nem direitos temos mais? Quer dizer, toda a ideia de república democrática vai por água abaixo, né? Para uma situação em que as pessoas são meros colaboradores, entre aspas, como chamam, mas né, trabalhadores precarizados, né? Que têm que se deslocar em função dessas obras gigantescas e de todos os movimentos que vão além da boa vida das comunidades, assim, né? Eu lembrei você falando de esse deslocamento das pessoas, ele tem é uma coisa fáustica, assim, porque me lembrou, tem um livro do Marshall Berman, que é aquele Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, um livro, não sei se é anos 80, mais ou menos, ele é aqui do Brasil dessa época, mas que ele, no início, ele fala da tragédia do desenvolvimento. Então, essa coisa do desenvolvimento econômico como uma produção de tragédia que ele lê nos termos do Fausto, lá do Goethe, né? Porque tem uma situação em que o Fausto se torna uma espécie de imperador, assim, e o Mefistófeles é um ajudante dele, um auxiliar de ordem dele, e ele fala, eu quero construir ali uma grande, não é uma barragem, mas é uma coisa na beira do mar, transformar aquilo num porto, eu acho, uma coisa assim. E aí tem um casal que vive lá desde tempos imemoriais, né? É um casal até associado à mitologia antiga e tal. E aí o Fausto manda o Mefistófeles lá para resolver. E o Mefistófeles, na verdade, ele mata e destrói o casal e faz o tal do porto lá, o empreendimento, né? Só que depois ele fala para o Fausto, assim, ele fala, não, eu fiz o que era preciso, assim. Então, é isso. E aí o Marshall Berman lê isso como a tragédia do desenvolvimento, esse desenvolvimento incessante, econômico, produzindo esse tipo de tragédia de destruição das formas de vida e da nossa relação com a natureza, assim. Então, acho que tem essa dimensão aí que é importante pensar, e é super legal você perceber isso, né, que os próprios alunos não percebem, a própria população talvez não perceba bem essa questão do direito que está envolvida nessas construções e nessas intervenções na natureza, assim.
Você tinha falado antes uma coisa da sociedade, da democracia agonística, uma coisa assim, antagonística, não sei. Me lembrou essa questão de que a democracia que a gente pode buscar é uma democracia do dissenso, né? Então, não quer dizer que todos vão concordar. Então, tem uma disputa entre as posições políticas e as formas de vida que estão ali, mas tem essa discussão do adversário, do inimigo, né, que é quando você se acha no direito, entre aspas, de destruir o outro, de eliminar o outro, né? Isso. E trata o outro, caracteriza o outro como alguém que é matável e que precisa ser eliminado para a sua ideia de sociedade poder prevalecer, né? Então, esse antagonismo dos inimigos já não é mais uma sociedade do diálogo republicano, né? Já é uma tendência a se tornar uma tirania, um totalitarismo, como você falou, né? E tem os autores que falam em termos de democracia agonística. Então, tem um agon, tem uma disputa ali entre as posições e as formas de vida, mas essa disputa não se transforma no antagonismo, no sentido de ser a destruição do outro. Acho interessante pensar essas palavras, porque um discurso pedagógico fala muito do protagonismo dos alunos. Que é importante, mas eu acho que não é só o protagonismo, não é só o primeiro ator, o primeiro agon, a primeira ação, né? Tem o deuteragonismo também, que é fundamental no teatro, que é o segundo ator, né, que faz o contraponto à cena e estabelece a tensão e desenvolve o enredo, assim. Então, e essa posição na sociedade também é importante. A gente não é protagonista o tempo todo, quando consegue ser, pelo menos, não é o tempo todo. E a gente precisa do deuteragonismo, dessa colaboração agônica, digamos assim, de todos, né? Então, acho uma coisa que você tinha falado antes me fez pensar nisso. Acho que você estava falando da pedagogia radical, que eu achei interessante também, da importante para desenvolver, que tinha a ver com isso. Mas era o comentário